processo durante fermentação e pós-fermentativo de um vinho tranquilo tinto. E aqui eu vou dividir em um vinho estruturado e um vinho mais leve. Eu vou começar pelo estruturado para vocês terem a noção de como se faz um vinho tinto de grande qualidade. Primeiro se começa lá na vinha, colhendo uma uva de qualidade, ela vem para a fermentação. E essa fermentação, diferentemente do branco, ela é feita com as cascas. Fica fermentando por dias. Nessa fermentação eu uso um bastão, que no branco também temos chamado de batonagem. Batonagem. Eu fico mexendo aquele bastão para movimentar esse vinho que está em fermentação. Ou irrigar com o chapéu. Irrigar o chapéu é o seguinte: eu coloco uma mangueira no fundo, ela vai extrair o líquido que está aqui. Nessa base, nessa ponta de cima, as cascas ficam suspensas, elas vão subindo e ficam ali impedindo que o oxigênio entre em contato com o vinho, que nesse processo o oxigênio é muito bem-vindo. Esse vinho é extraído de baixo e é jogado para cima, fazendo com que as cascas se movimentem e permitindo que o oxigênio entre em contato com esse vinho, ajudando ainda mais no processo de fermentação e de extração de cor, de compostos fenólicos que vão dar qualidade para esse vinho. Depois que eu irriguei o chapéu, fermentei por alguns dias, eu prenso esse vinho e retiro as cascas. Aí eu tenho só o vinho. Daí essa prensagem, o vinho vem para cá, numa barrica de carvalho, que o enólogo vai querer dar mais estrutura para esse vinho, então ele faz uma segunda fermentação na barrica de carvalho, ou se ele quiser, assim como no branco, tirar a acidez com a fermentação malolática. Expliquei no vídeo anterior que é bactérias lácticas que entram em contato com o ácido málico do vinho, dando um aspecto de redondo no vinho. Ele vai acabar com aquela acidez excessiva, vai dar um corpo maior para o vinho, um aspecto leitoso e amanteigado para esse nosso vinho. Saiu da fermentação malolática e o enólogo decidir que esse vinho tem que ficar em guarda porque ele tem muita estrutura, ele precisa estagiar, ele precisa evoluir com o tempo, ele vai para a guarda. E aqui ele fica em média de no mínimo 8 meses até 1, 2, 3 anos, de acordo com o que o enólogo e a vinícola decidirem para esse vinho e o necessário para ele chegar no ponto ideal de venda. Saiu da guarda, ele vem para a filtragem optativa. Se a vinícola optar para esse vinho não ter a filtragem, ele vai tender a ter depósitos no vinho tinto, que ficam no fundo da garrafa, que vão dar mais complexidade, porque esse vinho vai ficar na garrafa, evoluindo ainda com o tempo. Ou filtrar, que pode tender a tirar um pouco da qualidade desse vinho, porque vai limpar, digamos assim, esse vinho. Então, a filtragem optativa, se for um vinho de guarda e um vinho de um custo mais elevado, essa filtragem é dispensada. Depois vamos para cá, que é o engarrafamento. O mesmo processo do branco, adiciona enxofre para conservar esse vinho e ele vai ser engarrafado. Posterior, ele pode ficar, depois de engarrafado, ainda algum tempo na vinícola, estagiando e evoluindo dentro da garrafa, ou pode ser mandado direto para venda. Agora eu vou falar do vinho tinto leve. Ele não vai fazer esse estágio de guarda e muito provavelmente ele não vai fazer a malolática, porque ele é um vinho leve. Ele vai fazer o processo de fermentação com as cascas, mexida do bastão, irrigação com o chapéu, por menos tempo do que o vinho mais estruturado, porque quanto mais tempo ele fica nesse processo, mais estrutura, mais compostos fenólicos ele vai adquirir. Ele vai ser prensado, ele vai para a filtragem e vai para o engarrafamento. Algumas vinícolas ainda querem dar um sabor como se ele fosse barricado, adicionando o quê? Chips de barrica. Eles adicionam esses chips de barrica nessa fermentação. Esses chips de barrica são pedacinhos de barrica tostados que são colocados junto na fermentação para dar um gosto de como se vinho fosse barricado.
Então, na verdade, não é que o vinho tem barrica, ele tem chips. E no rótulo, muitos vinhos não rotulam como se ele tivesse barrica ou não tivesse barrica, mas você sente aquele gosto de baunilha, de coco tostado, como se ele tivesse passado por esse processo, mas ele não passou. E depois ele vem para o engarrafamento, enxofre e vai direto para a venda. Lembrando que vinhos baratos são para consumo imediato, vinhos de guarda levam algum tempo ainda dentro da garrafa para serem consumidos. Vinhos leves tendencialmente têm uma vida mais curta, vinhos estruturados têm uma vida mais longa. Daí, gostou? Eu não entendi muito bem da prensagem, que lá no vinho branco, né, tu mencionou que todo tipo de cachos é prensado para formar o vinho. Uhum. Aqui você mencionou várias vezes que o vinho, mesmo tinta, é prensado. Eu não entendi muito bem, tipo, prensado, é casca prensada? Pode me explicar melhor? Ok. Então, naquela primeira prensagem que eu falei do vinho branco, tu entendeu, né? Ele é prensado só com líquido. Nessa do vinho tinto, ele é prensado só para amassar, mas ele é vinificado com a casca. Essa prensagem que eu mencionei agora é uma prensagem definitiva, porque quando ele é vinificado com a casca, eu não posso fazer barrica, eu não posso fazer guarda com casca. Então eu retiro essa casca, que no caso é uma prensagem definitiva, é uma prensagem para retirar essas cascas, e daí ele segue o processo normal de guarda, de segunda fermentação, de guarda e tudo mais. Mas é uma prensagem de retiragem das cascas que foram usadas para vinificar. Isso aí, valeu.